adiantando o voto, logo em seguida a finalização do voto do ministro Eros Grau que vimos. Lídia, qual foi o ponto divergente? Bem, o ministro Eros Grau, ele deu provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucionais tanto o artigo que alargou essa base de cálculo da COFINS, como também aquele artigo que aumentou a alíquota de 2% para 3%. O ministro Marco Aurélio abre uma divergência no sentido de que ele entende que a base de cálculo realmente precisa de uma lei complementar, então deveria ser inconstitucional esse artigo. Mas com relação à alíquota de 2% para 3%, na sua visão não haveria previsão constitucional de que houvesse a necessidade de uma lei complementar para isso. Basta, no caso, uma lei ordinária. Vamos rever parte desta divergência manifestada pelo ministro Marco Aurélio. Para prevalecer o entendimento do contribuinte, nós teremos dupla contrariedade à jurisprudência do tribunal. A primeira, no campo subjetivo, o presente, o acordo proferido por força do recurso extraordinário 357950, dígito 9, Rio Grande do Sul. E a segunda contrariedade, aí mais gravosa, de envergadura maior, diz respeito a um pronunciamento do tribunal que tem eficácia erga omnes. Ora, quando o tribunal assentou que os vocábulos faturamento e receita bruta são vocábulos sinônimos, ele evidentemente concluiu que, no caso, o artigo 3º se fez ao mundo jurídico ao abrigo da redação primitiva do inciso 1 do artigo 195, do que previa essa contribuição considerado faturamento. Não houve inovação, não surgiu, como pretende fazer crer a contribuinte, não surgiu um novo tributo. O tributo se mostrou o mesmíssimo na dicção, repito, na dicção do próprio plenário, ao julgar a declaratória de constitucionalidade número 1. Ora, se o tributo disciplinado pela lei já estava compreendido, e foi o que nós assentamos na declaratória número 1, no que é previsto na redação primitiva, em vigor quando editada a lei. Eu não estou aqui a cogitar de constitucionalidade superveniente, não é isso, né? Já estava o tributo previsto no inciso 1 do artigo 195, dispensável se mostrou a lei complementar. A lei complementar de que cogita o parágrafo 4º do 195. Por isso eu peço vênia ao relator para desprover o extraordinário. Lídia, e foi desprovido o recurso extraordinário nos termos do voto apresentado de forma divergente em relação ao voto do relator pelo ministro Marco Aurélio. Isso mesmo. O que ficou definido, então, pelo Supremo é que a base de cálculo alargada por uma lei ordinária seria inconstitucional, mas o aumento da alíquota por lei ordinária é constitucional e foi mantido. Bom, portanto, definição dessa questão, fechando assim os destaques da sessão plenária do dia 5 de agosto de 2009. Vamos agora aos destaques da sessão plenária do dia 6 de agosto. Voto vista do ministro Eros Grau nas extradições 974 e 1079. Relator, ministro Marco Aurélio. Governo da República Argentina versus Manuel Juan Cordeiro Piacentini. E também o governo do Uruguai versus também Manuel Juan Cordeiro Piacentini. Retomada do julgamento conjunto de 2 pedidos de extradição do major uruguaio. Ele foi acusado de ter participado da chamada Operação Condor, que teria se formado nos anos 70 para reprimir a oposição aos regimes militares que estavam no poder em vários países da América do Sul. Bom, Lídia, na verdade, são várias acusações, sendo que houve uma divisão de opiniões no plenário sobre a prescrição de alguma delas, o que é um ponto fundamental nos debates que aconteceram na sessão anterior, quando houve pedido de vista pelo ministro Eros Grau,
e chegando à conclusão nesta sessão plenária a partir da apresentação do voto vista do ministro Eros Grau. De que forma houve essa discussão sobre a prescrição dos crimes? Bem, houve a prescrição, houve a discussão na medida que o ministro Marco Aurélio afirmou que o crime cometido de subtração de menor já estaria prescrito, analisando a pena que é aplicada no Brasil. Um dos crimes que ele teria cometido na função da repressão em relação a menor filho de pessoas que seriam da oposição aos regimes militares. Isso, subtração de menor seria, na visão do ministro Marco Aurélio, já estaria prescrito. E com relação às pessoas que desapareceram, ele entendeu que houve, no caso, uma morte presumida. Então, analisando a questão do homicídio, ele entende também que haveria a prescrição, porque no Brasil o crime de homicídio prescreve em 20 anos. Já o ministro Ricardo Lewandowski entende que não havia uma prescrição, ou seja, que na verdade a subtração de menor seria equiparada na legislação brasileira a um sequestro e, como a pessoa não apareceu até hoje, seria um sequestro continuado e não uma morte presumida. E por ser um sequestro continuado, não houve então a ocorrência desse prazo de prescrição, portanto, ele ainda poderia ser extraditado, não poderia se alegar na visão do ministro Ricardo Lewandowski que ele não pode ser extraditado por estarem prescritos os crimes cometidos. Lídia, um outro ponto fundamental é o fato de que houve 2 pedidos de extradição, um da Argentina e outro do Uruguai. Era a discussão sobre qual teria prioridade no caso. Isso, a discussão houve realmente, já que nesse caso são 2 extradições, né, que estariam sendo julgadas simultaneamente pelo Supremo e ficou definida a extradição para a Argentina na medida em que o Estatuto do Estrangeiro, no artigo 79, prevê que havendo 2 pedidos de extradição simultâneos, então haveria a extradição para aquele país onde os crimes foram cometidos. Então, embora ele seja nacional uruguaio, o crime foi cometido na Argentina, então teria prevalência o pedido deste país. Esses temas foram muito debatidos na sessão anterior e já havia expectativa da apresentação deste voto vista do ministro Eros Grau na sessão da quinta-feira, nesse julgamento conjunto das 2 extradições. A apresentação do voto foi feita de maneira bem rápida. O voto é o mesmo em ambas. E diz o seguinte: em sessão anterior, acompanhei o voto do ministro Marco Aurélio após o voto do ministro César Peluso ter pedido vista dos autos. Vou agora, após os ter analisado, estar com o voto divergente. De veras, como observa o ministro César Peluso, não há suporte para a ideia de configuração de homicídios. Houve, ademais, aditamento a folhas 864, atinente ao crime de sequestro de menor de 10 anos de idade. E não subsistem os argumentos da defesa de prescrição e de indulto. Com as devidas vênias, acompanha a divergência. Portanto, Lídia, foi concedida a extradição para a Argentina parcialmente. Isso, porque nem todos os ministros concordaram com a extradição desta pessoa e os que concordaram com a extradição, que no caso foi a maioria dos ministros, entenderam que ele deveria ser concedida a extradição para a Argentina justamente por aquele fato que eu falei, que os crimes foram cometidos lá. Então, já há uma previsão legal nesse caso de extradição, de pedidos de extradição simultâneo. E o crime teria sido a subtração de menor, no caso? Isso, crime de subtração de menor. Na definição da legislação do país, da Argentina, no caso. Da Argentina, que é o país requerente da extradição. Vamos continuar com mais um destaque, habeas corpus 85.203. Voto vista apresentado pelo ministro Carlos Aires Brito, relator ministro Eros Grau, Charbel Shafka Raja versus presidente da República. Habeas corpus contra ato do presidente da República que determinou a expulsão, não é extradição, determinou a expulsão de estrangeiro após ele ter cumprido pena no Brasil por tráfico de entorpecentes. A expulsão aconteceu em 12 de janeiro de 2003. Se alegou no caso deste habeas corpus a ofensa a princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, porque, abre aspas, por ser o paciente casado com mulher de nacionalidade boliviana, radicada neste país e ter filha brasileira que depende de assistência material. E por isso requereu a que seja permitida a entrada dele no país. Vale lembrar que se tratou de uma expulsão, não foi uma extradição. Estes argumentos, não é, Lídia, de casamento com brasileiro e filho brasileiro, são muito apresentados nas extradições, mas a jurisprudência do Supremo aponta que esse argumento não vale como argumento de defesa para os casos de extradição, mas é um pouco diferente no caso desta expulsão. Ele foi expulso e quer retornar para o Brasil alegando querer visitar
a família, ou pelo menos o filho residente aqui no Brasil. Vamos ao voto do ministro Carlos Aires Brito. Mas nesse caso já vamos direto às considerações feitas logo em seguida pelo ministro Joaquim Barbosa, num debate que marca os pontos colocados para a decisão do plenário na votação final. E voltamos em seguida. É a linha do parecer do Ministério Público que eu estou adotando.